Sejam bem-vindos a mais um episódio do Legal Care Talks, um quadro que, para quem já está acompanhando, sabe, para a gente fomentar uma comunidade de profissionais cada vez mais estratégicos, voltado para as pessoas, voltado para os negócios. E o papo de hoje é sobre cultura organizacional se constrói no detalhe. E aí, para isso, nós convidamos aqui o Iotti e o Diego Batistella para a gente bater um papo sobre isso. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, podem falar aí um pouquinho do histórico de vocês, a experiência de vocês, e aí a gente segue com o tema, tá bom? Vamos lá, Perfeito. pode ir, Iotti. Beleza, obrigado. Bom, antes de mais nada, um prazer enorme estar aqui com vocês, agradeço o convite. Eu sou Felipe Iotti, eu sou diretor de Gente e Gestão da GI Group Holding do Brasil. A GI Group Holding, que inclusive é uma empresa multinacional italiana do ramo de serviços de RH. Nós somos uma empresa que oferece soluções 360 em RH para os nossos clientes. Boa, prazer. Obrigado por você estar aqui com a gente, tá? Diego. Boa, prazer pessoal. Já me conhecem aqui, já é o meu segundo participação aqui no nosso podcast. Sou Diego, sou CEO e cofundador da Legal. É um prazer estar aqui com o Iotti hoje, é nosso convidado. Tem muito para colaborar, conhecimento impressionante sobre gente, gestão e cultura. E obrigado pelo convite, estar aqui mais uma vez participando. Boa, eu que agradeço a participação de vocês. Bom, vamos lá. O desafio, então, é falar sobre a construção de cultura e o impacto disso no negócio, né? O que a gente quer dizer com essa questão de se construir no detalhe? Quais são os desafios ali que a gente enfrenta? Perfeito. Eu acho que é bem interessante a gente começar dizendo que quando a gente fala de cultura, a gente pensa muito numa questão de RH. Acho que o primeiro ponto, e quando a gente pensa no detalhe, é que a cultura se faz por pessoas. A cultura é feita das pessoas da empresa para as outras pessoas da empresa. E por isso, a liderança ser o principal sponsor de uma cultura é o que faz a total diferença. E por que no detalhe? Cultura não é uma coisa que você vai escrever uma frase linda e dizer a gente quer ser uma empresa ou a gente vai promover. Isso é lindo, fica muito bonito num adesivo na parede. O que se faz no dia a dia que realmente faz com que essa cultura seja sentida por todos dentro dessa empresa. E mais, por todos aqueles que interagem com essa empresa. Uma cultura bem definida faz com que o teu cliente, o teu fornecedor saiba qual é a tua cultura. Então, por isso que é no detalhe. Porque colocar num papel é a primeira parte e a mais fácil. Fazer acontecer no dia a dia é em cada detalhezinho da operação, em cada decisão que se toma, que você vai começar a ver essa cultura agir. Perfeito. No trabalho de construção de marcas, né, que é a minha expertise nesse caso, a gente fala muito sobre isso e eu acho que dá para estender um pouco esse gancho, né, do desafio de não se colocar esse peso nas costas do RH e sim entender que ele é um apanhado de questões da empresa. Então, quando você comentou isso de você escrever uma frase, geralmente está indo na contramão. Primeiro você cria uma cultura para depois implementá-la. Na verdade, pelo que você está falando, você entende a cultura do negócio, daquele ambiente e transforma numa cultura, certo? Seria alguma nessa linha? Eu vou te dizer que depende. Legal. Boa. É isso aí, a ideia do papo é esse mesmo, é instigar a gente a conversar mais. A maior parte das respostas é depende. Por quê? Porque tem uma frase, não sei quem é o autor, mas ela é muito conhecida, que diz que para um barco sem rumo qualquer vento serve. Que também é uma frase utilizada no filme da Alice, né? Que o gato está conversando e fala que qualquer caminho serve para quem não sabe para onde quer ir. Nesse sentido, se você realmente quer uma cultura forte, o ideal é que você diga aonde você quer que a sua cultura vá, para então você definir as ações. Porque o que acontece nesse sentido do vice-versa é o que acontece muito hoje em algumas empresas que acham que só ter a frase é o que acontece. Porque se você não sabe exatamente para onde você quer direcionar, vou dar um exemplo muito bobo. Você pode ter uma cultura voltada para cliente, você pode ter uma cultura voltada para serviços, você pode ter uma cultura voltada para pessoas. Se você não sabe qual delas você está agindo, não necessariamente as suas ações, as suas atitudes vão direcionar a esse caminho. E esse é o diferencial. Porque quando você sabe exatamente para onde você quer ir, você começa a repensar cada uma das culturas, cada um dos rituais que existem dentro da empresa para entender se realmente estão afirmando ou não aquela cultura que você quer implementar. Eu tenho uma pergunta para o Iotti aqui. Iotti, pega no nosso caso, né? Assim, acho que a gente tem audiências de todos os níveis, né? Desde uma startup até uma empresa um pouco mais consolidada, e corporates, né? No nosso caso, né, a gente nasce
acho que uma das coisas que a gente fez na Legal era a gente começou a incorporar algumas coisas que a gente via que viraram cultura, mas de forma natural. Uma delas a gente tem um exemplo que é o KISS, né, que é Keep It Short and Simple. Desde quando a gente nasceu, a gente falou, putz, nossa solução aqui e tal, né, a gente viu que ela tinha ficado simples e até no nosso primeiro olhar, assim, era assim, será que não tá faltando algo? Tá simples demais, Tá simples né? demais. Aí o feedback que a gente recebeu dos clientes era, cara, adorei sua jornada, simples e direta, e isso virou cultura. Esperar amadurecer, você ter um pouco mais de noção e perceber se a cultura faz sentido do que você já sentar e falar assim, ó, a cultura da empresa vai ser essa, vamos fazer aqui um memorando nosso aqui, todo mundo segue essa cartilha. É um pouco essa história, assim, de esperar um pouco, entender, perceber? Acho que faz muito sentido, até porque você pode ter um grande propósito, uma grande ideia, mas como ele vai ser aceito, o que você vai precisar fazer para chegar lá, muitas vezes não é muito claro. Você sabe o como e o que você vai fazer é o que você vai definindo no meio do caminho. Então, começar a ter essa vivência ajuda você experimentar e entender os caminhos que você quer seguir, até para ver, por exemplo, o feedback dos clientes. Afinal de contas, as empresas existem para atender melhor o seu cliente. E se o seu cliente está começando a ver um valor agregado, não só no que você entrega, mas na forma que você entrega, também vai fazer com que ele queira uma recompra ou que ele comece a ver você como um parceiro estratégico do negócio dele. Nesse sentido, começar a entender o que vai se modelando no dia a dia te ajuda a ter insights para definir onde realmente você quer chegar. O que depois é necessário é você entender, ok, a gente fez isso, isso e isso, a gente está agindo dessa e dessa forma. O que disso é o que mais está funcionando? Ok, qual é o foco que eu quero ter? Eu quero ter um foco na pessoa, eu quero ter um foco no serviço, eu quero ter um foco no cliente. Ok, agora que eu entendi qual é o meu foco e o foco da minha cultura, eu começo a repensar as minhas ações para entender se elas estão ou não ligadas a isso. Entendi. Vou dar um exemplo simples, talvez, né? Se a empresa determina que ela quer ser uma empresa um só time, então, o que significa? Que a marca empresa é muito mais importante do que as submarcas que compõem aquela empresa. Então, isso faz com que você consiga verificar se as ações que você está tomando estão te levando para isso ou não. Se não tiver, não tem problema, é hora de mudar a rota e falar, opa, então a gente já sabe agora que a gente já vivenciou tudo isso, já tem esses feedbacks, a gente já está saindo de um patamar de início de startup, vamos agora começar realmente a profissionalizar essas outras subdemandas que existem. Uma delas a cultura. E aí você começa a direcionar e repensar as tuas atitudes, inclusive, o que eu falei de rituais, porque simplesmente você falar, a partir de agora a gente não age mais assim, a gente age assado, as pessoas estão acostumadas a agir de determinada forma. Você precisa ter formas de recompensar um novo comportamento que você almeja para que as pessoas comecem realmente a se modelar nesse comportamento e partirem até as ações próximas do que você espera delas. E quais são esses rituais, assim, o que está dentro desses rituais na sua visão? Eles podem ser inúmeros, né? Podem ser tanto os rituais como símbolos. Por exemplo, um ritual pode ser a gente ter uma premiação para aquelas pessoas que apresentaram com mais frequência determinado comportamento ou que atingiram determinada meta. Eu posso ter uma simbologia ainda mais forte, por exemplo, ligada à parte de remuneração variável, né? Se eu quero que tal comportamento seja realmente modelado, por que não eu atribuo a ele um KPI mensurável e as pessoas que tiverem uma maior frequência nesse comportamento adequado vão ser recompensadas por isso. Afinal de contas, esse link, né, direto com a remuneração ajuda muito a trazer essa vontade de correr Engajamento, atrás. né, cara? Exato. Até porque remuneração pode não parecer, mas muito mais do que simplesmente remuneração, ela é uma mensagem. Se você pega o que a empresa está considerando como métricas para a tua RV, é porque aquilo que ela está te recompensando é o que ela mais valoriza. Se você olha para a tua RV e não faz sentido o que está sendo recompensado com o discurso, aqui a gente já tem um gapzinho de cultura. E é aqui que a gente precisa começar a atuar. Boa. Falando nessa questão dos detalhes, né? Como que a gente então define aquilo que é mais adaptável e aquilo que não é
negociável, nesse caso, dentro dessa perspectiva da cultura? Porque aí tem esses pontos que vocês dois citaram de exemplo, né? Que tem coisas que necessitam ser parte da cultura da empresa, e aí tem os programas que você faz para estabelecer que isso aconteça, e tem aqueles que vão fomentar uma evolução dessa cultura também. Como que a gente estabelece essa visão daquilo que pode ser adaptável e aquilo que não? Um pouco mais complexa essa, né? Quando a gente fala de uma empresa, uma das primeiras coisas que as empresas criam é o seu conjunto de missão e valores, né? Eu acho que aqui por si só a gente já começa a entender um pouco desse cenário que você traz. Quando você já tem também a cultura, os teus valores, eles precisam ser um direcionador da tua cultura. Porque se a cultura e os valores não conversam, alguma coisa está errada. Ah, e tem problema a gente revisitar os valores? Não, nada é escrito em pedra. Realmente precisa fazer sentido. É melhor que se revisite e se entenda qual de fato são os valores que vocês vão valorizar mais, né? Parece bobo falar isso, mas é a verdade. Isso. Valor é porque ele é valorizado. Então, aqueles comportamentos, aquelas competências são o que realmente se precisam para fazer esse negócio acontecer e para implementar essa cultura que a gente quer. Então começa por aí. E a partir do momento que você tem os teus valores e você tem clareza da tua cultura, você precisa determinar quais são os comportamentos-chave que a gente precisa ver nessa empresa isso acontecer. E isso tem que ser considerado como inegociável. Entendi. Né? Podem ser comportamentos bobos, por exemplo, de ser questionador. Para algumas empresas, o comportamento questionador ele é amplamente valorizado, porque é uma empresa que quer se repensar e quer se reestruturar. Para uma outra empresa, pode ser simplesmente uma coisa muito simples, que é o alinhado não sai caro. Então, ó, a partir do momento que uma decisão foi tomada a nível executivo, a partir de agora ela é uma decisão de todos dessa empresa. Você pode até no seu nível individual não concordar plenamente com ela. Mas, a partir do momento que uma decisão da empresa, todo mundo defende essa ideia. Então, é esse tipo de comportamento que acaba moldando a cultura. E entender o que é e o que não é negociável é uma das conversas francas que precisa acontecer entre os membros da diretoria e depois ser cascateado para as equipes. Porque essa comunicação precisa existir de forma ativa, frequente e reforçada. Comunicou uma vez, passa um tempo, comunica de novo, acrescentando mais detalhes, passa um tempo, retoca no assunto de novo, recomunica, para que realmente comece a virar um mantra. Se a gente só comunica uma vez e depois passa, todo mundo acha que está comunicado e as pessoas esquecem daquilo e não vai realmente reforçar aquele comportamento no dia a dia. E como que você acha que a gente estimula o pessoal que está assistindo a gente, por exemplo, a se enxergar num comportamento, de um posicionamento mais claro nessa linha? Porque, por exemplo, conforme você vai falando, eu vejo que você tem muita clareza disso. Obviamente tem muito chão aí, né, dentro dessa trajetória. E como que a gente estimula o profissional a começar a observar esse comportamento, esse posicionamento, para que o negócio comece a enxergar dessa forma, né? Porque uma coisa que a gente ouve muito é que o RH quer ser visto como uma área mais valorizada. Mas então ele está esperando que alguém veja assim. Então como que a gente estimula com que ele se posicione dessa forma? Perfeito. Um dos pontos cruciais em qualquer empresa, e que parece um tema extremamente batido, mas que eu acho que muitas vezes as pessoas não compreendem na sua totalidade, é a questão do feedback. Para mim, a melhor forma de você ir direcionando esses comportamentos é essa questão do feedback. Boa. Porque no final do dia, a liderança muitas vezes ainda enxerga, por exemplo, o feedback como uma questão de RH. Né? Eu vou dar um exemplo, existem empresas em que parte do KPI da liderança, estou falando de RV mesmo, é formalização de feedback. E as pessoas veem isso como uma burocracia do RH. Não é isso. Lembra, empresa é feita para pessoas, ela é feita pelas pessoas. O que movimenta uma empresa são as pessoas. Se as pessoas não estiverem engajadas e tendo clareza do que precisam entregar no seu dia a dia, seja no o que, seja no como, isso muda tudo. Então, você começa a estimular a liderança, que no final do dia quem vai fazer essa cultura ser sentida na ponta é a liderança, e eu não estou falando da alta liderança, é a liderança de primeiro e segundo nível, porque eles que têm contato com a grande massa da organização, e eles são os responsáveis por cascatear e garantir que isso esteja acontecendo. E essa questão do feedback é um dos pontos que ajuda muito.
É você realmente falar, olha, vem cá, o comportamento que você apresentou hoje tem tudo a ver com o que a gente vem discutindo nas nossas reuniões, em que a gente está falando dessa mudança cultural, ou que a gente está falando de onde a gente quer chegar. Parabéns, que legal que você fez. Esse tipo de feedback, inclusive, às vezes pode ser feito até mesmo em grupo. Ó, pessoal, vamos aproveitar que a gente está aqui reunido, eu quero agradecer ao fulano pelo comportamento exemplar que ele teve, ele realmente viveu os nossos valores e está colocando a nossa cultura em prática. Isso gera uma motivação, não só para a pessoa que recebeu, que está se sentindo valorizado perante os demais, como também aos outros que falam: opa, eu quero ser citado como um cara diferenciado. Então eu preciso começar a moldar o meu comportamento e apresentar isso também. Pode falar, desculpa, eu Não, e só para fazer um contraponto, porque pode parecer bobo, mas é uma verdade, ao passo que, se alguém apresentou um comportamento que não está direcionado a isso, também precisa ser pontuado. E principalmente no individual, né? O feedback em forma de elogio pode ser feito na frente de todos. Aquele que é para corrigir um comportamento ou uma ação, sempre no individual. Evitar constrangimento, correção de rota, até porque também o que a gente não quer não é a cultura do constrangimento, não é a cultura de apontar dedos. É que todo mundo possa errar com segurança e ter como corrigir a rota sem ser exposto perante os demais. Não sei se eu vou responder o que você quis. É um pouco por aí, assim, acho que talvez a minha pergunta é, pô, legal, é um desafio muito grande, porque quando a gente fala de cultura, às vezes você pega um novo colaborador que ficou, sei lá, 7, 10 anos numa empresa, ele quase que é a persona da cultura daquela empresa que ele estava, né? Ele chega numa empresa nova e ele tem que adotar uma nova cultura, porque por mais que ele tenha um alinhamento ali, porque provavelmente ele foi contratado porque ele tem um alinhamento cultural, espera-se isso, né? Mas existe uma adaptação. Aquele que não se adapta à regra que a gente tem em produto de que R rápido faz sentido aqui, R rápido, consete rápido, etc. Faz sentido de, putz, você viu que não está com uma cultura, você insiste ou não, ou cara, a pessoa não tem aquela cultura para o business e talvez não vai fazer sentido a gente manter essa pessoa por mais tempo. Qual que é a sua visão em relação a isso? Como trata essa situação de que foi lá, recrutou, parecia que tinha aquela cultura, mas ela não se firmou? Eu vou te dizer que, se o pessoal de casa tiver tempo, eu consigo falar uns 3 dias sobre esse assunto, então eu vou tentar. É por isso que fica na internet, para assistir aí que vale a pena. Eu vou tentar trabalhar a resposta em 2 frentes, tá? O primeiro que, quando você tem uma cultura extremamente forte e definida, isso muitas vezes acaba se tornando até mesmo um padrão para o mercado e as pessoas sabem daquela cultura. E tem pessoas que até mesmo escolhem trabalhar ali ou não trabalhar ali por essa questão cultural. Mas vamos partir do pressuposto que é uma empresa que ainda está se formando e que não tem essa cultura tão difundida no mercado. Mas se você sabe qual é a sua cultura, o ideal é que no processo seletivo você faça uma questão de fit cultural. Você pode aplicar um assessment de fit cultural e você pode inclusive utilizar algumas perguntas-chave durante a entrevista para verificar como é que seria o comportamento daquela pessoa, ou se aquela pessoa valoriza esse item ou não que para você é tão valorizado. Isso ajuda as pessoas a identificarem, inclusive o próprio recrutador, se é aquela pessoa que a gente precisa ou não, considerando esse traço cultural. Além disso, muitas empresas que têm uma cultura muito forte, o que é comum é que a própria pessoa que não está ligado àquela cultura ou que não vive aqueles valores da mesma forma, que ela pare de se identificar e ela mesma não queira se manter. Isso acontece muito com empresas que do nada falam: agora a gente vai começar a trabalhar a cultura e agora tá claro onde a gente quer chegar, a partir de agora é isso que é recompensado. Vai ter muita gente naquela empresa que não vai se identificar com aquilo. Estranheza, né? E vai sair. Isso é um problema? Não. Não por quê? Porque, embora seja uma relação de trabalho, tem que ser uma coisa prazerosa para todo mundo, né? Não pode ser um sofrimento a gente estar vivendo algumas questões que não estão ligadas ao que a gente acredita ou aos nossos valores. Então é natural que essa movimentação aconteça e até certo ponto ela é almejada, porque você quer realmente que aquela cultura seja reforçada. Mas isso vai depender de uma cultura forte, né? Agora, quando você está criando a sua cultura, você tem um mix. E o que acontece quando você não tem uma cultura forte? Por vezes, por mais que você ache, às vezes a alta liderança fala: não, a nossa cultura é essa, mas não está claro, não está trabalhado, não está diversificado, não está comunicado. E essas pessoas vão entrando, existem dentro da empresa microculturas,
E esse tipo de comportamento vai favorecendo ainda outras microculturas, porque a empresa não deixou claro e explícito que a cultura que ela quer é contrária a isso. Então, às vezes, a gente acha que a cultura é clara, e não é. E aí o que acontece são essas miscigenações de cultura, que acontecem, por exemplo, muito quando se tem uma questão de um M&A, né? Uma compra de uma empresa, uma aquisição. Você começa a ter várias culturas coexistindo porque você não determinou qual é a cultura correta que você quer que exista na empresa, ou a cultura única que você quer para aquela empresa. Interessante. Legal, porque se a gente parar para pensar, né? Qual é o papel da cultura no fim das contas? Eu acho que mais ou menos o que você falou no começo, né? Que depende do objetivo ali, porque aí ela pode cumprir com esse papel, de atrair as pessoas que fazem sentido para o negócio, para que o negócio prospere, e elas, por consequência, em conjunto. E aí eu colocaria aqui, olhando trazendo uma visão do desafio atual, você trouxe um paralelo agora daquele que está construindo e para aquele que já tem uma cultura. Que a gente pode passar para o pessoal considerar como principal desafio em ambos os casos? Eu vou trazer os dois à tona, porque pode ser que sejam o mesmo ou não, eu não sei. Vou ver o que vocês vão debater. Então, para quem está construindo e para quem já tem uma cultura, qual é o maior desafio atual? Sendo ele construir um novo, adaptar o que já tem ou reforçar o que já tem, né? Dentro dessa linha. Quando você... Na sua visão, desculpa, tá? Assim, mas na visão de vocês, porque aí talvez profissionalmente você tenha um peso maior para dizer, não, eu afirmo que é isso. Mas então, traz uma visão mais de cada um ali nesse sentido. Perfeito. Quer começar, então? Não, eu vou na sua onda aí. Eu tô adorando aqui, cara. Você tá indo bem demais ali do desenvolvimento daquilo que a gente aprofunda aqui, né? A ideia é essa mesmo, fomentar uma comunidade cada vez mais estratégica. E para isso a gente precisa estimular e instigar esses desafios, né? Perfeito. Eu acho que um primeiro ponto para dizer é que, assim, eu também não sou nenhum grandíssimo teórico que fez a minha carreira voltada em cultura, mas sou uma pessoa que já leu alguns livros a respeito do assunto, que vivo um pouco disso no dia a dia. Então, vou trabalhar muito com base na minha experiência, na minha vivência, né? O meu entendimento aqui, para aquelas empresas que não têm essa cultura, eu acho que o grande desafio é você, de fato, entender quais são as possíveis culturas existentes, e nesse sentido é sempre legal se apoiar um pouco na teoria, né? Então, até estávamos comentando no paralelo, de que eu tenho lido um pouco agora sobre a Caroline Taylor no livro Walking the Talk, em que ela explora diferentes tipos de cultura, né? E o livro é tão instigante que você lê o livro e fala, cara, eu quero todas essas culturas na minha empresa. E quem tudo quer, nada tem. Então não pode, até porque algumas delas podem se contradizer naquilo que afirmam. Então o primeiro passo é entender o que você realmente quer. Então qual é o objetivo da tua empresa, qual é a missão da tua empresa, o que você quer valorizar nessa tua cultura e a partir daí começar a criar. Quando você começa a criar, e aí vem a dificuldade daqueles que estão implementando, vão existir muitas mudanças. Então você vai ter que repensar se a forma como a tua estrutura organizacional está desenhada realmente corresponde àquela cultura que você quer, se o teu modelo de remuneração variável está correto ou não, se você tem uma política de reconhecimentos e esses reconhecimentos estão ligados ao que você está valorizando na tua cultura ou não. Então é um momento de repensar muitas coisas para garantir que todos os subtemas de uma empresa se conversem para que isso possa agir, mas principalmente de que seja alguma coisa extremamente comunicada para que toda a empresa esteja ciente dessa cultura e de que a liderança esteja contigo nessa implementação. Porque um dos maiores tiros no pé é a cultura virar um projeto de RH. O RH está lá liderando esse projeto, toda a liderança fala, não, beleza, estamos juntos, a gente precisa remodelar essa cultura. Empurrando e não puxando, né? Sim, mas parta de um pressuposto de uma empresa que tem dentro do seu comitê 10 líderes. A hora que determina a cultura, você acha que vão ter 10 líderes felizes? Não vão ter 10 líderes felizes, eles provavelmente vão estar divididos. Uma parte vai estar super comprando a ideia, uma parte vai estar comprando parcial e outra parte está falando, cara, não é o que eu acredito, não concordo. E aí, se essa liderança, mesmo não estando em total acordo, não comprar a ideia e não seguir em frente, você começa a ter esses detratores, você vai continuar tendo essas microculturas, e aí vai ser sempre, mas isso aí é o que o RH tá falando, né? O que a gente vive na prática. Isso é projeto de RH, né? Vamos esperar que depois a gente vê o que acontece. E aí?
Aí parece que tá o RH sozinho com o estandarte, segurando a bandeirinha lá, lutando e não vai ter força. O RH não tem essa força se a liderança e as pessoas não comprarem a ideia em conjunto. Isso me faz um pouco com aquela história que acho que todo mundo conhece do Abid da CIMED, que ele trocou toda a liderança dele quando ele entendeu a importância de RH, ele foi lá e trocou toda a liderança, acho que um ou dois, justamente porque ele entendeu que existiam esses detratores lá na qual não conseguiam assimilar esse novo momento da empresa deles lá naquela situação. É bem interessante esse ponto aí. E até que ponto esse questionador, né, numa situação como essa, o RH também conseguir extrair aquele questionamento de uma forma que ele possa usar a favor dessa construção atual e, obviamente, aquilo que esclarece, fala, não, isso aqui não vai ter jeito, é só um detrator mesmo. Tem essa diferença, né, daquilo que é um questionamento legítimo, que pode ser considerado, versus aquilo que só está tentando diminuir ali essa mudança, sabe? Não, perfeito. E ninguém é obrigado a ter alguma coisa empurrada goela abaixo o tempo todo. Eu acho que quando a gente está falando da alta liderança, a primeira etapa é a gente fazer a escuta de forma assertiva de todos esses pontos e debatê-los. Não é para algum ponto deixar de ser debatido ou simplesmente falar, não, isso aqui a gente não vai falar. Não, vamos ouvir tudo e vamos colocar na mesa. Afinal de contas, se existe um comitê de alta liderança, espera-se que aquelas pessoas tenham a senioridade e a maturidade suficiente para discutirem essas questões e decidirem o caminho da organização. Não vai existir um consenso, está tudo bem. Algumas coisas vão ser mais relevantes que as outras. Então, ouvir isso é crucial. Mas a partir do momento que ouviu, debateu, entrou-se num consenso, porque também não é uma questão de simplesmente o RH, não seria o RH, mas às vezes o presidente fazer top-down e falar, não, beleza, é o que eu quero, e o que ele quer está em desacordo com todo o resto da liderança. Se isso acontecer, alguma coisa está muito errada. Né? Porque a gente provavelmente teve uma escolha errada desses representantes. Mas, uma vez que isso está pacificado, ele tem que se tornar um item de defesa de toda essa liderança. E aí, quando você começa a descer os outros níveis, esses questionamentos também vão começar a acontecer. E o que é importante? Cultura não se muda do dia para a noite. Um projeto de mudança cultural é no mínimo 3 anos e geralmente ali entre 3 e 5 anos. Conforme esses questionamentos forem acontecendo, é muito importante de que a gente os receba. Para alguns, vão existir respostas diretas e claras, talvez até por todas essas discussões que aconteceram anteriormente com o comitê executivo, mas para aquelas que não foram discutidas, problema nenhum. Acolhemos, se não há uma resposta, garantimos que vamos debatê-la e voltamos para esse colaborador. E aí vamos entender o porquê desse questionamento, o que faz ou não sentido, para que a gente retorne. Então, um dos pontos que faz muito sentido, né, quando você está modelando sua cultura, primeiro, você tem um focus groups. Ouça as pessoas da organização, não é para falar só com a alta liderança. O RH pode liderar pequenos grupos de discussões, que aí podem ter diversas metodologias, você pode pegar pessoas do mesmo nível hierárquico, ou pessoas de uma mesma diretoria, ou fazer tudo misturado para colher esses insights, e muitas coisas já vão surgir dali. Inclusive isso facilita para depois na implementação da cultura, porque a hora que você comunica, você consegue fazer link com o que as pessoas trouxeram que não acham que vale a pena na cultura atual, e colocar como, olha, escutamos vocês, né? Isso também traz o engajamento da empresa, mostrando que o que eles trouxeram faz sentido, foi discutido e a gente está mudando. Então, ter essas conversas é crucial. E depois, essa comunicação com a ponta com frequência, né? Você fazer pequenos town halls ali, seja da presidência, seja de um diretor, seja do grupo de diretores, seja do RH, com esse público, fazendo, né, ali um cascateamento dessas informações, mas também abrindo um espaço de perguntas e respostas, porque assim as pessoas se sentem ouvidas e percebem que não há problema em questionar, né? E que isso traz um ambiente de segurança, inclusive. Ouvindo sua fala, assim, me vem à mente que talvez um dos desafios relacionados ao tema que a gente está trazendo seja mais a ponto do como, porque tem o que e o como, né? Então, o que muitas vezes está ali determinado, mas como a gente vai fazer isso? Como a gente vai apresentar? Como nós vamos receber essas informações? Porque uma vez que você ouve a cadeia toda, né, dos colaboradores, das lideranças e tudo mais, você consegue não necessariamente se adaptar àquele contraponto, mas trazer argumentos para eles. E aí onde você traz a pessoa, ao invés de se tornar uma detratora, ela se torna uma aliada, talvez. Fala, olha, ele me ouviu, e eu entendi o argumento do qual
do porquê não vai ser da forma que eu pensei. Então isso pode ser uma grande vantagem, entender a diferença desse o que versus o como, né? Acho que é uma boa, talvez uma reflexão aí pra gente trazer pra conversa, do desafio. Eu vejo assim, né, olhando para o meu prisma aqui de estar começando uma empresa, etc. Então, já de ter empreendido no passado, diferente das grandes que você tem lá, a remuneração variável que está envolvida, uma startup ela está apegada ao propósito ali, o que a gente vai transformar, etc. Né? Então você encanta as pessoas pelo aquilo que, o que a gente está vendo lá na frente, né? Muito disso. Porém, o fit cultural ele é impressionante, porque você está alinhando o propósito, você está alinhando a proximidade com as pessoas, e a gente, por exemplo, a Língua todo mundo é remoto, né? E a gente consegue, de uma certa forma, manter esse alinhamento cultural das coisas que a gente acredita, das coisas que a gente está promovendo. A gente fala muito de liberdade com responsabilidade, né, dessa questão de todo mundo remoto, mas todo mundo tem que entregar, que a gente sabe o desafio que é tirar uma startup do zero, você conseguir passar ali, porque eles chamam de Vale da Morte, etc. E aí vem um outro desafio gigantesco que eu escuto muita gente falar, é essa mudança, porque hoje para nós é assim, cara, vamos entregar um novo conceito, vamos entregar um produto que é diferente, etc, e muito voltado para performance e resultado. Certo momento ali, aquilo ali vai mudando do desafio que você tem inicial, ele vai mudando, você vai ficando maior, você sai de 30 para 200, 250, 500 pessoas e muda esse desafio, né? E aí você falando para mim, cara, demora 3 anos para você mudar uma cultura, eu fiquei pensando, cara, como que faz isso nessas transições são tão rápidas, né? Como você vê essa parte, assim, cara? Empresas que estão crescendo, que ela vai haver mudança abrupta ali de um jeito ou de outro, que o crescimento às vezes vem exponencial. Como que você vê essa questão de não ter esse tempo, às vezes, de 3 anos, etc. Eu vou começar dizendo que, mesmo para empresas grandes, isso vai precisar ser revisto. Porque não é que porque você escolheu uma cultura hoje que ela está escrita em pedra e se a empresa durar 100 anos, ela vai ter que ter essa cultura para sempre. Porque mesmo para empresas grandes, o cenário muda. Né? Então vamos falar rapidamente de uma farmacêutica. Pensa no mercado farma dali da década de 80 e pensa no mercado farma hoje. As farmas estão mudando para uma parte de biotecnologia. Então, se a cultura não muda, essa empresa também não vai conseguir se adaptar. E aí a palavra é adaptabilidade. O que muda, ao meu ver, é a frequência e o ritmo com que você vai fazer isso. Uma empresa já consolidada, que já tem muito tempo de rodagem, ela vai mudar. Antes de mudar, ela vai ter que revisitar o tema da cultura para ver se ela continua fazendo sentido ou se precisa ser readaptado com uma determinada frequência de tempo. Uma startup vai ter que ser mais ágil nesse sentido. Por outro lado, você tem barreiras menores, muito provavelmente, numa startup, para fazer essas mudanças com uma maior velocidade e um menor tempo. Por exemplo, você começa uma startup ali com 30 pessoas, né, com 50 pessoas, essas pessoas... Às vezes com 5 pessoas. É isso, às vezes com meia dúzia de amigos que estão comprando uma ideia e querem fazer junto, e tá tudo bem. Qual que é a questão? Essas pessoas, elas estão compradas com essa ideia. Você, mesmo não tendo feito uma entrevista por fit cultural, a pessoa só topou entrar nesse desafio. Mas a pessoa comprou o desafio, ela comprou a ideia, ela acreditou nisso. E isso já é um propósito maior que ligou esse time todo. E a partir do momento que isso começa a evoluir e começa a fazer uma leitura de cenário, você tem menos níveis hierárquicos, menos pessoas para ter mais trabalho para divulgar, então você consegue fazer conversas muito mais profundas e únicas, em detrimento de uma empresa que tem 10 mil pessoas e que para conseguir comunicar a todos, imagina, às vezes uma fábrica, quantos turnos vai ter que fazer de comunicação, quantas vezes vai ter que repetir a mesma mensagem, e quanto mais pessoas cada um entende a mensagem de uma forma diferente, até você unificar esse entendimento, numa startup é muito mais rápido. Então essas barreiras que empresas grandes enfrentam, que tornam o processo de mudança cultural mais moroso, muito provavelmente uma startup vai conseguir vivenciar isso de uma forma mais rápida. E como a grande parte das empresas, porque a grande parte das pessoas entrou por comprar uma ideia, porque depois que vai ficando maior, talvez não. Aí já são pessoas que estão buscando emprego. A muda mesmo.
Mas aquelas pessoas iniciais que compraram a ideia, elas estão muito ligadas a esse propósito, elas sabem o que precisa ser feito, elas já sabem que se não vier delas a mudança, essa startup não tem sucesso, elas não têm sucesso e, consequentemente, o dinheiro também não vem. Então, você tem um motivador diferente para esse grupo de pessoas. Acho que isso reforça o ponto que você trouxe no início, de que a cultura ela existe, independente de alguém determiná-la, e aí daí o trabalho de, não só do RH, como você mesmo comentou, né, de alguém olhar para aquilo e transformar numa cultura real, porque aí você transforma aquilo num processo, e aí você fala muito de processos, né, a importância dos processos ali. Então, tá bacana, cara, acho que... Eu tenho uma pergunta, Jorge. Vai lá, que eu puxo Eu tinha um desafio, quando eu comecei minha carreira lá atrás, eu lembro que teve uma passagem com meu pai, que eu lembro que eu assumi primeira vez que eu assumi uma liderança, um cargo de liderança, sei lá, acho que tinha 23, 24 anos, uma coisa assim. E eu sempre estudando aqueles temas e tal, e eu virei pro meu pai e falei, pai, tem uma dúvida aqui, um cara que eu sempre conversava muito, etc, né, uma liderança mais, que tem uma escuta mais ativa, uma liderança mais agressiva. Eu tinha um pouco de dificuldade de entender em quais dessas eu estava, qual que dava resultado, né? Eu sou um cara que vai puxar, ser firme, ser mais agressivo ali puxando a performance, ou aquela liderança mais que tem uma escuta mais ativa, etc. Porque você tem esses perfis, né? A gente vê muito desse perfil. Eu lembro da resposta dele que falou assim, cara, os dois vão atingir o mesmo resultado, porém em velocidades diferentes. O que importa é o legado que você deixa. Eu acho que quando você tem uma escuta mais ativa, você deixa um legado maior. Você tem que botar mais energia para escutar as pessoas, etc. Aquele que está aqui, ele vai encurtar, talvez, a distância em termos de resultado. Eu achei a resposta fantástica e faz sentido até hoje. E eu caio nessa mesma pergunta hoje. Eu vejo muito de lideranças, assim, você vê empresas no mercado super relevantes, né, que tem uma liderança muito forte, agressiva para performance, etc. E aquelas que são mais soft. Essa tese de que as duas chegam no mesmo funciona, né? Tem dados que você tem no mercado que empresas que têm mais esse drive mais agressivo, mais hard, ela performa melhor ou não, e uma liderança mais soft, mais escuta, ela tem o mesmo resultado? Você tem alguma coisa, algum insight desse tipo? Se você me falar de dados de mercado, não tenho. Mas a gente consegue ver, né? Acho que você fala assim, uma empresa que tem uma liderança agressiva e passa uma mensagem agressiva. Vem na hora na cabeça umas 3 ou 4 empresas que são comuns de conhecimento público do mercado de que tem esse perfil. Então aí, estão performando bem e continuam relevantes no mercado. Não, é super positivo, dá pra gente falar. Acho que a G4 Educação é uma, com o Thales, eles são bem agressivos em resultado, etc. E você vê que performam, cada ano eles estão entregando mais, e tem gente que entra lá e gosta daquela cultura de entregar aquele, de estar naquele ambiente mais competitivo, né? Acho que essa é a referência que eu queria chegar mesmo. E você tem outras que são mais tranquilas. Né? Acho que você tocou num ponto crucial que tem pessoas que gostam, que querem, e aí eu não vou nem falar agora simplesmente de cultura, eu vou falar agora de liderança, né? Uma das grandes mudanças que houve, né, nas teorias aqui em relação à liderança partem do pressuposto de que no passado aquela máxima de manda quem pode e obedece quem tem juízo, ela era muito grande. Porque o líder era a palavra final, ele era uma figura a ser respeitada, eu não posso contradizer o meu líder. E aí Era obedecido, né? Era obedecido e temido. Uhum. E isso foi gerando, inclusive, diversos debates, uma geração inteira com um burnout não declarado, e até mesmo as relações de trabalho mudaram, né? Porque muitas das relações de trabalho que a gente tem são reflexos da relação de trabalho que os nossos pais tiveram. Porque a hora que a gente viu que nossos pais viviam, a gente falava, não, isso eu não quero para mim. E isso começa a mudar essas gerações. E aí entra a questão das diferenças multigeracionais, por exemplo. Se você tiver uma liderança extremamente agressiva, com essa nova geração que está chegando no mercado de trabalho, esquece, você vai perder todos eles. Eles não querem isso, eles não aceitam isso. Então, você entender o teu interlocutor, ele vai fazer muita diferença. E nesse sentido, o bom líder, ele precisa fazer uma leitura muito boa do cenário e entender quais são os diferentes tipos de perfil que ele tem dentro da própria equipe, independente de ser de gerações ou não diferentes. Existem pessoas que funcionam melhor com pressão. Existem pessoas que com um pouco de pressão desmotivam. Você precisa trabalhar muito mais na questão do elogio.
é um perfil de pessoas. Tem a ver com senioridade, tem a ver com o perfil da pessoa, com a geração a qual ela pertence. E aí existem metodologias de liderança situacional que um bom líder e que se interessa por liderança procura se aprofundar nisso para conseguir entender como é que ele faz leituras de cenário de cada uma das pessoas da equipe e consegue agir e ser um líder diferente para cada membro da sua equipe. É claro, ele não vai perder a essência dele, ele não vai perder aquilo que o tornou líder, aquilo que fez com que ele tivesse essa senioridade, essa maturidade que fez ele alcançar aquela posição. Mas ele vai entender que, entendendo o que cada membro da equipe dele valoriza e como cada um funciona, ele consegue extrair o melhor de cada uma daquelas pessoas, engajar aquelas pessoas e ajudar aquelas pessoas a se desenvolverem e crescerem também na sua carreira. Faz sentido? Faz sentido, faz sentido. Eu acho que é um pouco disso mesmo, assim. Acho que não importa muito o perfil, hard ou soft, né? Mas é mais a condução daquilo e quanto que aquilo ali gera de performance e resultado, né? Você tem perfis diferentes que vão produzir o mesmo nível de resultado, mas você tem que ter aquele direcionamento de liderança. Eu vejo muito para esse lado também. A gente falou numa conversa passada, em outro episódio, sobre essa questão de adaptabilidade e de leitura de ambiente. Então, você, como a sua essência, se comporta de maneiras diferentes em ambientes diferentes, para que você se faça entendido. Acho que tem um pouco a ver com isso também, né? Exato. Então, você pode ter esse perfil mais agressivo ou mais soft, mas você precisa entender como você se conecta para se fazer ser entendido no ambiente que você está inserido. Ou com as pessoas, nesse caso, talvez, do que você trouxe, né? Sem dúvidas. E adaptabilidade, gente, a própria natureza está aí para mostrar a gente para isso. Já dizia o Darwin que aquele que sobrevive não é o mais forte, não é o mais esperto, é o mais adaptável. E é exatamente esse o caminho. Se você quer ser um profissional diferenciado, se você quer se destacar, se você quer crescer, você vai ter que ser adaptável. Você vai ter que se adaptar, inclusive, ao seu líder. Né? Seja o seu líder, pode ser um presidente, pode ser um diretor, pode ser um gerente, pode ser um grupo de acionistas, pode ser o teu cliente. Mas você vai precisar se adaptar. Por mais que você tenha o seu perfil, se você quiser morrer abraçado ao teu perfil, talvez você não vá muito longe. Você vai ter que entender que mesmo tendo o seu perfil, para diferentes interlocutores, você vai ter que agir de formas diferentes. Existe a maneira de você conseguir conduzir para a transformação daquele ambiente, né? Exato. E para isso é importante essa leitura. Muito bom. Eu queria trazer um... Bom, você quer complementar desse? Não. Pode seguir. Eu queria trazer um Talvez ponto... eu traga outro tema aqui que estava na cabeça que a gente viu ontem no evento, que eu vou... Boa. A gente falou um pouco sobre as questões dos desafios em si, né? E se não ficou claro para todos, quem tiver dúvida, deixa nos comentários. A gente procura o Iote também para ele contribuir aí com as respostas. E independente disso, o ponto é, olhando para o futuro, umas questões de tendências. Quais seriam as tendências ou uma visão de futuro que a gente pode trazer para essa construção de cultura? Porque eu confesso para vocês que eu tive contato com isso de forma mais forte num período muito próximo do pré-pandemia. Antes disso, eu tive pouquíssimo contato com construção de cultura, de fato. A pandemia reforçou demais a importância da cultura. É uma leitura que veio na minha vivência dentro disso, né? Então, trazer um panorama disso. Ali houve um choque, que talvez a gente está vivendo essa transformação, ou seja, olhando de futuro, a gente já está vivendo talvez esse futuro daquele período, e olhando mais para frente ainda, o que talvez essas mudanças atuais podem acarretar lá na frente, sabe? Eu acho interessante pensar que o futuro é agora. Em que sentido? A gente está num mundo tão dinâmico que a gente tentar entender o que vai acontecer daqui a 10 anos se torna praticamente impossível. Eu concordo isso. A gente, de novo, adaptabilidade... Está cada vez mais dinâmico, né? Mais Exatamente. dinâmico, Exatamente. Se você pensa... IA existe há bastante tempo, mas muito tempo. Só que ela vem ganhando uma relevância e tendo um desenvolvimento tão acelerado agora que ela está começando cada vez mais a mudar as relações de trabalho. Você ia pensar isso em 2023? Não, e já como novidade, né? Falar assim, isso aí não vai, é aquela relutância, né? Exatamente. Então, tem tantas coisas acontecendo tão rápido que o futuro é agora. Você não consegue, muitas vezes, entender qual vai ser a tendência daqui a 10 anos. O que a gente vai precisar realmente é essa adaptabilidade. E você falou da pandemia, né? Eu acho que a pandemia, inclusive, ela serviu para desmascarar culturas. Porque ali você começou a ver realmente o que estava existindo. Excelente, cara. Porque quando você, de repente, parou, você não tem mais as pessoas ali no presencial, você tem que dar um jeito.
tem trabalhos que são presencial. Quem as fábricas iam produzir como? Né? O que essas empresas estavam valorizando? Quantas empresas já logo no começo saíram demitindo em massa? Quantas preservaram empregos mesmo com as pessoas paradas? Como é que se começou a se tornar as reuniões, né, para aquelas posições que conseguiriam trabalhar de forma remota? Como é que começou-se a gerenciar isso? Como é que você via o compromisso das pessoas no trabalho? Como é que as pessoas se adaptaram a trabalhar de casa? O espaço trabalho-casa começou a se misturar. Agora, de novo, a gente está passando por uma nova tendência, porque estava todo mundo em casa. De repente, vamos para o modelo híbrido. E agora as empresas estão voltando para o presencial. Isso, de novo, está trazendo um novo choque de realidade. E isso vai desmascarando a cultura. Se você quer ver realmente como uma empresa funciona, é no momento de crise que ela vai se mostrar. Seja um momento de crise dela ou seja no momento de crise do mercado. Mas ali a cultura se desmascara e ela se abre. E aí você começa a ver o que realmente essa empresa valoriza e como ela age nesses momentos mais difíceis. Cara, achei Brilhante essa colocação Verdade. sua. E esse Vale um ponto, corte, hein? Vale um corte. e esse ponto que você trouxe ainda traz uma outra questão muito atual, eu acho, que é essa batalha de narrativa sobre o presencial que funciona ou o home office que funciona, né? O híbrido, tanto faz. Porque tem empresas dando certo de um jeito, outras dando certo de outro, mas todas querem vender que o seu é o correto para que as pessoas se conectem com aquilo, né? E talvez não tenha um modelo específico, na verdade, todas funcionam, mas de acordo com a sua cultura, né? O que reforça o tema que a gente está falando hoje. Sim. E acho perfeita essa pontuação, porque dificilmente você vai ter um modelo único que funcione para todas. De novo, o que você está valorizando, o que você quer alcançar e o como você quer alcançar. Eu acho que a gente passou muitos anos, e muitos anos mesmos, pré-pandemia, com uma mentalidade de não dá para fazer home office. Porque tinha empresas que já estavam numa narrativa de não, vamos liberar home office uma vez por semana para as pessoas, né? E um discurso de não, isso não funciona, não. O pessoal chama de dorm office, né? Porque a pessoa nem conecta, fica de casa, é dia livre para a pessoa. E não é assim que funciona. E a pandemia mostrou que funciona. E muitas empresas que conseguiram funcionar com isso, mesmo tendo dado certo, resolveram fazer uma mudança e voltar para o escritório. Você pode ter diversos fatores que interferiram nisso, inclusive questões mercadológicas, né, para que isso... Estou falando aqui de questões de mercado financeiro que influenciaram, inclusive, essa volta, mas acho que não é o foco da nossa conversa. Fato é que o quanto isso também impactou a cultura da empresa, porque existem empresas que nasceram para serem trabalho home-based, não é nem home office, é home-based, ficar em casa. E de repente essas empresas estão falando, não, a partir de agora a gente vai começar a ser presencial. E aí? A pessoa que topou, que quis, porque valoriza isso, como é que ela se sentiu? Quantas pessoas será que abriram mão desse emprego porque não concordam aí, porque sabem que conseguem fazer o mesmo trabalho de casa e trabalham melhor de casa, sem tempo de deslocamento, sem as interrupções que acontecem no modelo presencial e assim por diante? Cara, eu tenho um exemplo bem pessoal nesse sentido. Eu sou um cara que amo trabalhar. Na minha palestra eu coloco que a vida é uma linha que vai e a gente vai fazendo o que pode com o que a gente tem. E eu atrelo isso a questões pessoais e trabalho, elas são todas relacionadas. Ao mesmo tempo, tem pessoas que pensam diferente, e tudo bem, mas é a forma que eu enxergo e como me conecto com o lugar que eu estou inserido, né? E eu entrei numa empresa bastante relevante ali no segmento dela, quando ela abriu uma vertical de inovação, que tem tudo a ver comigo, muito dinamismo e tal, e estava sendo muito massa, estava sendo uma construção super legal. Eles estavam curtindo aquilo que estava sendo feito, porque estava trazendo inovação, trazendo uma relevância diferente que aquele negócio não tinha, e quiseram migrar para uma base mais tradicional. Não deu certo. Assim, comigo não deu certo, porque tudo aquilo que eles estavam curtindo, que vinha como inovação, lá não dava certo por causa disso. Eu brincava que era assim, era o tal do sempre foi assim, por isso não dá para fazer, ou nunca foi assim, por isso não dá para fazer. Então a gente não saía do lugar, ou seja, a cultura forçava com que eu me adaptasse àquele formato. E aí eu nem coloco como certo ou errado, tá? Acho que o mais importante é isso, é uma incompatibilidade. Enquanto eu estava inserido numa vertical de inovação, cara, a gente avançou em muitas coisas. Enquanto o negócio estava se mantendo naquilo, né? Daquilo que já estava acostumado. Mas quando houve essa migração, e aí tem um pouco a ver com a questão do presencial também, me impactou, porque desde a pandemia meu filho nasceu em casa. Então, eu acompanhei toda a trajetória dele ali, trabalhando, como você falou, não tinha essa de, dorm office, né? Imagina, eu mal durmo, né? A gente sabe aqui.
E aí teve essa relação muito forte, assim. Em 3 semanas eu pedi pra sair. Pela primeira vez eu pedi pra sair de um trabalho. E a sensação pra mim era até estranha, porque eu falei assim, cara, eu ia bem pro trabalho, porque eu ficava, não, vamos fazer e tal. E voltava mal, todo dia. 3 semanas eu falei, cara, não vai dar certo, porque eles têm uma expectativa do que eu posso entregar, eu não tô conseguindo entregar, então eu tô prejudicando e sendo prejudicado. E aí deu um corte na relação, saiu tudo bem e tudo mais. Mas foi essa estranheza, esse choque cultural mesmo, né? Daquilo que me propuseram no início e que de repente não estava mais compatível, né? Nem para mim, nem para eles. Acho que tem muito a ver com essa Tem conexão. muito, e acho que também tem um pouco. Tem uma relação, né, da própria empresa entender o que ela está querendo atrair com esse tipo de ação, né? Porque no final das contas, vamos falar de novo, a força motriz de uma empresa são as pessoas. O que vai fazer aquele negócio acontecer é as pessoas. Então, quem são as pessoas que eu quero atrair para fazer isso acontecer? Se eu tenho uma área de inovação e essa área de inovação está apegada a práticas completamente antigas de mercado, o que tem de inovador? Se eu quero pessoas inovadoras, eu preciso também pensar no que é disruptivo e me adaptar a isso. E pensando nessa questão da atração, quais são as pessoas que eu quero atrair? Eu tenho um exemplo interessante que a gente está falando agora há pouco de geração, né? Um irmão de um colega meu, o colega chegou para contar inconformado que o irmão tinha passado no processo seletivo de trainee de uma grande empresa reconhecida no mercado, que inclusive era uma das empresas, quando eu prestava trainee, eu era louco para entrar, e ele também passou para ser analista numa outra empresa, e ele resolveu pela outra empresa. Ele ficou inconformado. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque lá eu posso trabalhar de bermuda. Esse é teu ponto de decisão, trabalhar de bermuda? Para o meu colega, que é da mesma geração que a minha, aquilo era inconcebível. Para o irmão dele, que era de uma geração mais nova, aquilo era vida. Queria trabalhar de bermuda, queria poder trabalhar de chinelo, queria poder trabalhar de casa, isso foi pré-pandemia, queria poder trabalhar de casa, coisa que a empresa tradicional não traria para ele. Ele não estava valorizando aquilo. Certo? Errado? Não é o ponto. É o que aquele profissional queria. E não nos esqueçamos, cada vez mais essa geração mais jovem é que vai estar tomando conta do mercado de trabalho, porque a nossa geração vai começando a sair desse mercado, seja porque se aposenta, seja porque cansou e vai fazer alguma outra coisa. É essa geração que vai ter que ser cuidada pelas empresas para ser engajada e para ser atraída. Então, que decisões essas empresas estão tomando como traços da sua cultura e do seu dia a dia para garantir que está atraindo esses melhores profissionais para conseguir fazer essas entregas. Sim. E tem muito a relação do objetivo, né? Qual o objetivo dessa nova perspectiva ou dessa mudança que motivou aquilo para que o ambiente possa se estruturar em conjunto, né? Não o ambiente pontual, mas o geral mesmo, né? Como que a gente consegue trazer a mudança se a gente não está com espaço dessa mudança, né? O que foi que chamou atenção para que houvesse uma mudança como esse, mas que não teve espaço para ela acontecer? Então acaba sendo esses movimentos sem muita perspectiva. Qual é o objetivo disso? Né? Trazer mais clareza. Né? Mas eu queria pegar um gancho no que ele falou, desse negócio da escolha, né? Tá muito voltada, pô, foi uma escolha aí de bermuda e tal. Você acha que, aí vai um pouquinho no nosso tema, você acha que benefício tem ligação com cultura? Estabelecer um pacote de benefícios tem ligação com cultura? Eu vou te dizer que depende da cultura que a empresa quer assumir, mas sim, em que sentido? A empresa é feita por pessoas. Se eu não tiver as pessoas conectadas ao propósito daquela empresa e comprando aquela ideia, as coisas não vão acontecer. Só que mesmo que elas acreditem na ideia, acreditem naquilo que vai estar sendo proposto, se elas não estiverem engajadas, também não vai acontecer. E o engajamento ocorre, inclusive, dele estar se sentindo satisfeito na empresa que ele está. E para ele se sentir satisfeito, isso vai depender de diversos fatores. Tem a ver, por exemplo, com os comportamentos que ele enxerga no dia a dia, com a forma como ele é tratado pelos seus pares, pelos seus superiores. Por isso, inclusive, que eu falei, né, que se a liderança não estiver realmente agindo conforme o que está na cultura, você vai ter um monte de microculturas e você não vai ver acontecer na prática realmente o que você desenhou. Mas onde eu quero chegar
é que ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir respeitado naquele ambiente. Isso tem a ver com as relações que eu estava falando agora, mas não só isso. Então, o que a empresa promove também de cuidado a mim? Pode ser um cuidado, às vezes, no dia a dia, dele sentir que ele é ouvido, de sentir que o que ele traz de sugestão é acolhido, é debatido, mas também está ligado a ele perceber que existe uma valorização dele, não só pelo lado de remuneração, né, propriamente dita, do quanto ele ganha, mas do que também é ofertado a ele de forma complementar. Então, sim, o benefício vai impactar diretamente o engajamento desse colaborador, vai garantir que ele se sinta com condições suficientes de estar bem pessoalmente para entregar o seu melhor profissionalmente. E quando ele se sente respeitado pela empresa, isso aumenta o engajamento e faz com que ele consiga performar cada vez mais e melhor. Eu tô te perguntando isso porque como a Legal, ela faz parte de agregar, a gente agrega a nossa oferta a um pacote de benefícios e inúmeras conversas que a gente tem com o cliente, cada vez mais eu tenho entendido essa proximidade com cultura, né, que ele promove de cultura, e fazendo te escutando isso cada vez mais claro com o que tem de oferta no pacote. Então, a gente falou com um grande varejista, né, recentemente, e a percepção que eles estavam fazendo uma mudança completa do pacote de benefícios, porque eles entenderam que, primeiro, né, o pacote de benefícios no plano de saúde tinha lugares que eles estavam presentes que não tinha hospital e não conseguia ter acesso. Eles entenderam que um benefício que era muito aclamado pela administração, ou seja, quem estava no escritório, não era tão importante, né? Um plano de academia não era tão importante para quem estava lá, né, na loja, etc., porque às vezes essa pessoa tinha 2, 3 empregos ali, a última coisa que ela queria é ir na academia no final do dia, então ela tinha outras necessidades, eles estavam percebendo, coletando esses dados, e aí ele comentou, né, a gente está olhando para os benefícios, a gente está reavaliando a cultura, etc., então eu tenho visto muito nas nossas conversas essa proximidade, sabe, de começar a entender sua população, a cultura, porque se chega um ponto que você está tão grande, esse caso era um caso de um varejista de 20 mil pessoas, tão grande que a cultura começa a ser essa população, né? Você começa a ter um pouco de influência de como essas pessoas se comportam dentro da empresa, você vai assimilando um pouco daquilo. Dentro e fora, né? Dentro e fora. E aí a gente sempre fala desse tema, né? E a gente, nessa ocasião, a gente falou de legal care, né? Quanto era importante, você já tinha escutado falar de cuidado jurídico, falou que nunca tinha escutado, mas que isso conectava bastante, porque né, aquela classe tinha uma classe socioeconômica um pouco mais baixa dentro daquele contexto daquela empresa e que várias vezes o RH tinha que trazer um tipo de intervenção e é um problema que estava passando com o colaborador e que a Legal fazia parte, né, de uma possível solução para aquele cliente que a gente estava trabalhando. E eu vi como que isso casou tão bem com essa fala e eu comecei a perceber isso na forma como você trouxe também dessa relevância de você olhar para o pacote de benefícios na sua cultura. Principalmente, eu tenho uma população da empresa muito jovem, né? Então, putz, cara, o plano de academia vai ser excelente para essa população dessa empresa, eles gostam e tal. Então, acho que é onde eu estava tentando conectar essa questão de pacote de benefícios mais cultura. Eu acho que nunca se discutiu tanto a respeito de saúde mental. E isso acontece porque a gente está num ambiente extremamente acelerado, caótico, em que a gente começa a perceber a quantidade de papéis que a gente cumpre no nosso dia a dia. Eu não sou só um profissional, eu sou um filho, eu sou um irmão, eu sou um marido. Então, são diversos papéis que a gente cumpre e esses papéis têm uma interferência direta na nossa vida pessoal. E as questões de saúde mental acontecem porque são tantos papéis, tantas responsabilidades, tantas coisas ao mesmo tempo, e acho que agora também com as pessoas entendendo um pouco mais sobre saúde mental, que elas se permitem vivenciar isso e essas dificuldades de uma forma diferente do que no passado. Porque no passado você não tinha um espaço aberto para se discutir sobre saúde mental, então era engole seco e vai. E quantas pessoas não adoeceram no meio desse caminho, só que ninguém falava que era um burnout ou que era uma depressão. Ou qualquer outro ponto nesse sentido.
E quando a gente começa a entender, né, que as pessoas têm essas necessidades na sua vida pessoal, você consegue ter uma interferência melhor dos benefícios que você vai propiciar a elas. E entendendo, inclusive, a demografia da tua empresa, qual é a idade média, de onde essas pessoas são, qual é o nível social dessas pessoas. Então, muitas vezes, e para as empresas cada vez maiores, isso vai ser muito heterogêneo, porque você pode ter pessoas do norte e do sul, você vai ter pessoas de uma geração X e da nova geração, né? Então a gente tem muitas gerações que valorizam coisas distintas, então as empresas que conseguem trabalhar uma flexibilização de benefícios, oferecendo uma carta de benefícios onde a pessoa pode escolher aquilo que ela quer. Ele não vai conseguir ter tudo, mas ele vai conseguir escolher qual é o benefício que mais faz sentido para ele, começa a aumentar também essa questão da satisfação. E se um dos itens da tua cultura é o cuidado com as pessoas, isso é imprescindível. Imprescindível, faz parte. Sim. Porra. A gente conecta muito a Legal com o NR1, né? A gente costuma dizer que questões psicossociais, né? Estresse, burnout e várias outras coisas são o topo do iceberg. E na Legal a gente fala que a gente cuida da parte da causa raiz, muitas das vezes. Então, às vezes, aquele burnout, aquele estresse não é culpa da empresa, mas sim, às vezes, de um divórcio mais complicado, do endividamento, de um luto, etc., que são causas raízes ali que, até no contexto nosso, né, um advogado faz com que o que a gente leva de valor, né, que um advogado naquele sentido é uma pessoa que você transfere aquele problema e ela vai cuidar daquele tema naquele momento. Né? Acho que esse ponto que você trouxe é como se fosse... hoje em dia se debate muito a responsabilidade da empresa com esses temas, mas muitas vezes ela é o estopim e não o gatilho, né? Sim. Então a pessoa já está sobrecarregada com N situações, ela se sente ainda mais culpada por estar interferindo no trabalho dela, isso vai pesando mais, então uma coisa leva a outra, né? Então a gente fala as questões jurídicas estão relacionadas à terceira maior causa de estresse, seguidas de financeiro e saúde, que geralmente uma está atrelada da outra, né? Você tem uma questão financeira, passa por um problema de saúde, vira um jurídico, então acaba que está tudo no mesmo... nessa linha, né, que eu comentei ali da vida ali. Está tudo misturado, né? Eu tenho uma última pergunta para fazer, Piotti, aqui, que eu acho que era em relação àquele evento que a gente teve ontem. A gente estava no HR for Results da GUP ontem, e eu vi um painel de longe de um palestrante que poderia ter pego o nome para poder mencionar, e ele colocava, aí volta um pouquinho, sai um pouquinho desse tema, mas volta um pouquinho, a gente está chegando próximo do nosso horário, mas fala-se em RH muito de liderança hoje em dia, né? A pressão de liderança, né? Os desafios da liderança, etc. E um ponto que ele trazia era que com IA o líder ele vai olhar menos para performance e cuidar mais de pessoas. Você vê, porque eu achei super interessante essa visão. Eu acho que eu lembro desse slide, ele está falando, era um achatamento da liderança. Exato. Então ele recebe uma pressão maior da alta gestão e uma pressão maior também dos seus times, não era isso? Exato, e que vai conseguir fazer com que ele ajude essa questão de performance, né? Ele consiga dar mais velocidade, mais intensidade, etc. E que ele vai ter mais tempo para cuidar de pessoas, vai ser exigido mais para olhar para pessoas, impor cultura e etc. Você vê dessa forma, você também enxerga isso? Você tem um pouco dessa visão ou discorda? Não, eu concordo muito. Eu vou tentar cobrir alguns caminhos para falar sobre isso, né? Acho que tem uma máxima, eu não lembro agora o nome do autor dessa frase, que diz que líderes não entregam resultados, pessoas entregam resultados. Líderes lideram pessoas. Ou seja, muitas pessoas ainda acham que o papel da liderança é entregar o resultado, mas não é. E isso acontece porque as pessoas viram líderes porque eram ótimos contribuintes individuais. Então a pessoa tinha uma grande performance e é promovido para líder. Esse cara chega na liderança sem saber ser líder. E ele continua valorizando isso. Só que ele não entende que quem vai realmente entregar a performance daquela área não é ele. Ele não vai conseguir fazer aquilo sozinho. É o time dele que vai conseguir fazer isso. Só que para que ele consiga que esse time faça isso,
existem diversos aspectos. Se ele era tão bom, né, tecnicamente, ele pode ajudar ensinando o que ele fez de bom tecnicamente para que essa equipe reproduza. Sim, é um caminho. Mas passa por entender, a gente falou agora há pouco da questão da liderança situacional, de você conseguir entender os diferentes tipos de pessoas que você tem na sua equipe, assim como o que essas pessoas valorizam, como é que elas funcionam melhor para que você consiga extrair delas o melhor delas. E isso passa por saber ouvir o que essa pessoa precisa para que você seja um impulsionador. Então, se você tem um líder que está muito mais focado nas pessoas do que na entrega, a tendência que ele consiga entregar muito mais é maior, porque ele vai ter muito mais pessoas engajadas, se sentindo acolhidas, se sentindo escutadas, se sentindo participativas para conseguir fazer essa entrega. E acho que tem um outro dado interessante, que é cada vez menos jovens querem ser líderes, porque eles começam a ver essa pressão, porque ao mesmo tempo que às vezes um líder de primeira linha ainda está valorizando essa questão da entrega operacional, o líder de segunda linha também tá, porque ele também cresceu por isso. E às vezes o líder de terceira linha continuou crescendo por isso. Então ele também recebe essa pressão pela entrega como se fosse dele, única e exclusivamente essa responsabilidade. Então ele sente essa pressão cada vez maior para conseguir fazer a entrega, sendo que as pessoas estão cobrando dele a entrega, não estão cobrando como. O como é pelas pessoas, ele que não conseguiu entender isso. Mas vem uma pressão gigantesca por aqui, e você tem um grupo de pessoas que vão, cada um deles está no seu momento de carreira, no seu momento de vida, passando por dificuldades pessoais, passando por diversas questões, que também vão depositar nessa liderança não só uma esperança, mas às vezes também uma expectativa, vai depositar o que está vivendo naquele momento. Então ele se sente num nível de pressão cada vez maior. Então tem muitos jovens, inclusive, que falam, cara, não quero ser líder não, eu estou muito bem aqui como contribuidor individual, quero virar um especialista, quero crescer nesse caminho, porque liderar pessoas é muito difícil. Olha que legal como as coisas se amarram, né? Você comentou mais cedo do RH não ser esse herói com a bandeira e contar com as lideranças como aliados. Então, é uma forma de trazê-los para essa aliança mesmo, né? E isso que você trouxe é muito revelador. Não só para o RH, né, e para os profissionais que estão assistindo a gente, mas sim para as lideranças. Como que você transmite isso para eles terem essa sensação de que não há esse achatamento, não há essa pressão sobre o como. A pressão é sobre o quê? Que é o que a gente tinha falado mais cedo. Então, como ele pode se desenvolver. Inclusive, nós estamos preparando um novo episódio sobre esse ponto que você trouxe. Da liderança, do impacto que há quando a liderança é formada apenas pela sua entrega e ele não está preparado. Então, como que isso impacta no negócio? Porque ele não foi preparado para ser líder. Então, o impacto é muito grande lá na frente, né? Boa. Exato. E aí tem um outro ponto crucial, que é esse líder também conseguir entender, porque acho que ainda existe um pouco da figura do líder herói. Né? Às vezes o líder que não se permite ser questionado, ou que não mesmo se questiona. Não, se eu cheguei até aqui porque eu sou bom. Não, peraí, eu tenho, me respeito. Autoridade. Exato. Mas ninguém é detentor de amplo conhecimento sobre tudo. E essa visão de que ele precisa se desenvolver tem que partir dele. E muitas vezes o que a gente vive é um RH que fornece um monte de treinamento para essa liderança, que vai falar sobre questões de hard skill e de soft skills dentro da parte de liderança, e líderes que não assistem ou que não participam desses treinamentos, sempre com uma justificativa de não, é que eu estou num momento muito corrido, são muitas entregas, é essa pressão de cima, essa pressão de baixo. Tá bom, mas se você quer mudar o cenário, você precisa fazer diferente. É muito difícil, né, cara? E então participar desses treinamentos, dessas trilhas de liderança que faz a diferença. O RH não vai fazer a gestão das pessoas no dia a dia. Ele tem que preparar os líderes para fazê-lo. Só que o RH pode ter a maior boa vontade no mundo de estar fornecendo um monte de treinamento. Se as pessoas não se engajarem e forem atrás desse treinamento e tentarem colocar em prática essas ações, o cenário nunca vai mudar. Que é a importância da pessoa enxergar o valor do seu próprio desenvolvimento, porque há muitas vezes a expectativa do profissional de que a empresa valorize isso por ele. Vocês não me dão treinamentos, algo do tipo. Então, é legal quando a empresa fornece isso, claro, mas se ela não fornece, é você que está ficando para trás. Sempre tem muleta, né? Sempre tem uma muletinha ali. Eu falava isso há muito tempo para uma equipe que estava cobrando isso da empresa. Mas ele aqui nunca dá treinamento, algo do tipo. E eu falei, cara, vai ser muito legal se tiver. E eu vou lá ver o que a gente consegue dentro disso. Mas, se amanhã a gente precisar de uma situação em que a equipe não consegue fornecer, a gente precisa resolver o problema. Então vai trazer alguém que sabe, e aí quem está ficando para trás
não é a empresa mais. Então, é muito legal quando a empresa pode fazer isso, e é legal, melhor ainda quando ela já se prontifica em fazer. Mas se ela não fizer, você precisa enxergar a sua trajetória, né? Mas vamos até por um outro caminho. A empresa às vezes dá o treinamento e a pessoa não participa. Tem E aí isso estava demais, falando da né? pessoa olhar para o próprio desenvolvimento. As pessoas precisam começar a entender que treinamento e desenvolvimento são coisas diferentes. Treinamento é uma pequena parte do desenvolvimento. Existe uma pesquisa feita que mostra que a educação de adultos ela acontece 70% pela prática diária, pelo on the job, pelo mão na massa. 20% acontece pelos relacionamentos, seja um feedback, uma mentoria, um coaching ou até mesmo um shadowing, que é você estar acompanhando alguém que sabe fazer e você está vendo. Apenas 10% do que a gente aprende como adulto vem da sala de aula e vem de treinamento formal. Se apenas 10% vem do treinamento, será realmente que o que você precisa é um treinamento? Você precisa estar aware sobre o que você precisa desenvolver e estar rastreando o que você está fazendo para se desenvolver no dia a dia. Quantos de nós aqui tem um PDI, Plano de Desenvolvimento Individual? A gente olha para esse PDI com frequência? Ou a gente espera que o nosso líder chame a gente para falar de um PDI? E se ele não fala, porque ninguém olha para o meu desenvolvimento, o desenvolvimento é nosso, a carreira é nossa. A gente está numa empresa e muitas vezes a gente adora aquela empresa, veste a camisa, quer que ela dê certo, ainda mais se ela tem uma cultura forte que propicia isso para aquele colaborador. Mas a vida é feita de relações que mudam. Então nem sempre a pessoa vai estar naquele emprego. Não é depender da empresa para se desenvolver. É você ser autorresponsável. Você ser responsável pela sua carreira, pelo seu desenvolvimento. Ter clareza de onde você quer chegar e o que você vai fazer para fazer isso, para alcançar isso. Então é muito mais do que receber ou não um treinamento. É ter esse autointeresse de falar, onde estão meus gaps? E o que eu posso fazer para corrigi-los? Muito legal. Você fez entre o que é o treinamento e o que é o desenvolvimento. Muito legal isso. A gente tem um quadro aqui que chama Repensar o que é Essencial, né? A provocação que a gente faz para você, falando pessoal, olhando para RH mesmo, na sua visão, o que provocaria o RH a repensar o que é essencial? Em qualquer camada do que você vê hoje, bem uma provocação mesmo, acho que muito das pessoas que assistem para nós, assistem esse podcast, está relacionado a RH. Qual que é essa provocação de repensar o que é essencial hoje? Para 2026, um ano que tem tanta mudança, tanta coisa vindo, tanta pressão, etc. O que pro Iote, olhando para o RH, você provocaria o RH das empresas se pensarem o essencial? Eu posso, talvez, fugir um pouco do que a gente está falando Claro, aqui hoje. é livre. A sua provocação é livre. Perfeito. O meu desafio é, por que o RH para muitas empresas ainda é visto como uma área extremamente operacional? Uma área que é tiradora de pedido. Porque muitas vezes o RH tem dificuldade de comprovar o quanto que ele está impactando a ponta. Como é que a gente vê a saúde de uma empresa? É olhando para toda a parte de P&L dela. É olhando para o EBITDA da empresa. Então, RH, como é que você está impactando o EBITDA da sua empresa? Que ações você faz no teu dia a dia que você consegue comprovar para a alta liderança que você conseguiu trazer ou um aumento de EBITDA ou um saving no OPEX que conseguiu também aumentar o EBITDA? Qual é o ROI das tuas ações? Como é que você mensura isso? A partir do momento que você consegue mostrar para eles o dado real, você consegue mostrar que você é estratégico, que você está pronto para impactar o negócio e está realmente ocupando uma cadeira dentro da diretoria daquela empresa, dentro daquelas pessoas que tomam as decisões. Se a gente faz apenas as ações que são requeridas de nós de forma reativa, atuando como área de pedido, que não é que não tenha que acontecer, o RH é uma área demandada e precisa fazer isso. Ela tem um operacional aí, né? Exatamente. Mas se ela for só isso, ela nunca vai conseguir entender o quanto ela de fato pode ser estratégica e tem que estar andando lado a lado com a direção da empresa. Boa, muito bom. Muito bom. Nós estamos chegando no momento final mesmo, então acho que o recado já ficou, na verdade, né? Queria ver, a gente consegue dar um panorama? Nós tratamos sobre os desafios atuais, falamos um pouco sobre tendências, e aí você trouxe um ponto muito bom do futuro ser agora, né? Eu queria que, então, para a gente encerrar, eu traria um desafio que eu acho que é muito único seu, Iote. Desde a gente conversa que a gente estava falando, cara, sobre construção de cultura, a gente está falando aqui de modo muito abrangente, mas você tem um desafio em mãos aí que é também convergir cultura de fora com a nossa cultura. Como que é isso? Porque você falou um pouquinho ali do panorama que você atua hoje, né? Como que é viver esse desafio, cara, desse merge cultural?
companhia italiana na cultura italiana para vir. No Brasil, como que a nossa cultura brasileira interfere nessa cultura que já veio pronta e como essa cultura vindo pronta, qual é o desafio de fazer ela ser inserida ali e que ela seja difundida, sabe? Perfeito. A gente estava falando um pouco mais cedo também do livro da Caroline Taylor, que eu citei agora há pouco, do Walking the Talk, e ele fala também sobre isso, né? É claro que empresas multinacionais, e principalmente aquelas que já existem há muitos anos no mercado, elas têm uma cultura e têm traços culturais muito fortes, e você acaba vivenciando isso no dia a dia. Porque, idealmente, pelo menos, o corpo diretivo está muito ligado ao global, então acaba vivenciando essa cultura de alguma forma e entendendo que ele é responsável por cascatear. Mas existe sim uma necessidade, inclusive, da tropicalização, né? E não há problema em que você tenha uma cultura local em que, em parte, se distancie da cultura global, desde que haja um porquê e existam pontos de conexão. Então é muito nítido que a missão da empresa é uma só, onde quer que ela esteja no mundo, que os valores que essa empresa tem precisam ser vividos na prática em todos os lugares do mundo. Mas o como você vai colocar esses valores à frente, o como você vai levar essa missão adiante, é que essa cultura pode interferir. E aí, nesse sentido, sim, você tem a possibilidade de fazer uma cultura para aquele ambiente, mesmo que ela difira um pouco da cultura global. O que não necessariamente precisa acontecer apenas em empresas multinacionais. Você pode ter empresas nacionais extremamente grandes, e você precisar trabalhar uma cultura diferenciada para aquela filial daquela localidade por uma necessidade. Fato. Novamente, não precisa fugir totalmente da cultura total daquela empresa, mas você precisa de uma microcultura que vai alimentar alguns elementos que fazem muito sentido para aquela filial, para aquela unidade, e não há problema nenhum nisso. E ter clareza desses pontos de conexão, né? Eu achei bem interessante isso. Maravilha. Bom, vamos lá. Se tem algum recado específico que você gostaria de deixar para o público, o Diego também, vou abrir para vocês darem as considerações finais e aí eu fecho com o nosso encerramento. Eu começo aqui, acho que para mim eu gosto desses papos porque só enriquece, né? Então eu aprendi muito contigo hoje, bastante coisa estava na minha cabeça como conceito ou dúvida, etc. Foi super esclarecedor. Então, mais uma vez, obrigado por a gente estar aqui, tendo essa oportunidade. Sempre tem conteúdos muito interessantes, pessoas que vêm aqui para enriquecer ainda mais essa abordagem. E a gente fala um pouquinho de Legal Care ali, aqui, também falando um pouco dessa nova tendência, o que é o cuidado jurídico, que é tão pouco falado. Até brinquei com o Ioti, assim, você não vê falar de cuidado jurídico em nenhuma pesquisa de clima de empresa. Então, a gente sempre que a gente pode, a gente coloca alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Eu diria que a minha percepção, e eu inclusive eu acho que é uma percepção compartilhada, porque eu já troquei com algumas grandes figuras de RH e eu percebo que o RH ele é muito em si mesmado. Ele vive tantos desafios dentro da própria empresa, ele tem a impressão de que aquela empresa tem aquele perfil, aquelas necessidades e é uma particularidade dele. E eu acho que é uma figura, é um time que troca muito pouco. E eu acho que com isso a gente perde muito em espaços de benchmarking, de ouvir o que o nosso colega está vivendo, passando, que pode trazer insights para os problemas que eu tenho, que eu possa vir a ter. Então acho que espaços como esse, de conversa, de reflexão, da gente poder colocar pontos de vista e vivências em pauta, ajuda muito outros profissionais. Então acho que é sempre um prazer poder estar discutindo sobre esses assuntos, seja cultura, seja liderança, seja o RH em sua essência, assim como sempre é um prazer ouvir de outros colegas que têm vivências diferentes da minha, porque é assim que a gente aprende. Então, queria agradecer uma vez mais o convite de vocês para estar aqui nesse espaço super rico e agradecer a todos aqueles que estão ouvindo essa discussão e que de alguma forma podem se beneficiar, me colocar à disposição para trocas eventuais. Então, se alguém quiser entrar em contato comigo, que fique à vontade, trazer alguma dúvida, seja pelo chat de vocês, seja pelo LinkedIn, é sempre um prazer poder explorar essas temáticas e eu estou extremamente disponível. Muito bom. A gente coloca as redes, né? Podemos colocar suas redes ali na descrição também. E, bom, agradecer a participação de vocês dois. Eu acho que o papo foi muito legal, foi muito rico. E convidar vocês que, se tiverem dúvidas, coloquem por aqui. Eu acho que tem muito mais coisa, deu para perceber que tem muito mais coisa que a gente pode explorar ainda aqui com o Ioti. Então coloca aí se você sentiu falta de algum ponto pra gente trazer mais conteúdo, seja nesse formato ou em outros formatos, a gente combina.
Então, muito obrigado mais uma vez para vocês. Para você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Curtam o conteúdo, comentem, perguntem, compartilhem com quem vocês acham que isso pode ser interessante. E até o próximo. Valeu demais. Tchau.